Olá, sejam todos muito bem-vindos à discussão de mais um tema relacionado à microbiologia. Hoje falaremos sobre o crescimento das bactérias e como esse ocorre. Vamos começar? O crescimento bacteriano ocorre por meio de um processo denominado, atenção, divisão binária, também conhecido como fissão binária, bipartição ou cisciparidade. Neste processo, tem-se a divisão de uma célula bacteriana com a produção simultânea de, atenção, duas células filhas iguais. Como vocês podem reparar nesta ilustração, existe uma duplicação cromossômica junto a uma célula bacteriana. Após o estrangulamento citoplasmático desta célula e a duplicação de suas estruturas, esta célula passa por um processo de divisão, onde serão formadas duas bactérias filhas exatamente iguais. E atenção! Não somente iguais entre si, mas também iguais à célula-mãe que as originaram. Considerando-se uma célula isolada, o tempo de vida de uma bactéria vai do término da divisão celular anterior até o final da próxima divisão. De maneira que a expressão tamanho adulto é usada para indicar o tamanho da bactéria na hora da sua divisão. Um processo muito importante e que deve ser compreendido denomina-se curva do crescimento bacteriano. Nesta curva, nós iremos colocar os dados referentes desde o momento da inoculação da bactéria até a sua morte. Quando uma bactéria é semeada no meio líquido, incubada à temperatura adequada, o seu crescimento segue uma curva definida e característica, denominada curva do crescimento bacteriano. Esta curva do crescimento bacteriano é dividida em 4 fases, denominadas fase lag, fase logarítmica, fase estacionária e fase de declínio. Na fase lag, ocorre, atenção, intensa atividade metabólica. No entanto, as células bacterianas, atenção novamente, não se dividem ao serem incubadas em um meio de cultura. Na fase logarítmica, tem-se, atenção, divisão celular numa velocidade máxima e constante. Na fase estacionária, o crescimento bacteriano diminui significativamente devido às condições limitantes do meio, como, por exemplo, término de nutrientes e excesso de produtos metabólicos tóxicos, até que esse crescimento é anulado. Na fase de declínio, os micro-organismos gradualmente diminuem em número, até que a cultura se torne estéril. Ou seja, todos os micro-organismos são destruídos. Em relação à velocidade do crescimento bacteriano, o tempo de geração, que implica diretamente nessa velocidade, depende dos seguintes fatores: natureza do meio, natureza do micro-organismo, temperatura de incubação e aeração do meio. Isto faz com que a velocidade de crescimento das bactérias não seja comum a todas elas. Cada gênero e espécie bacteriana apresenta um determinado tempo de geração. Olha essa tabela. Nós verificamos que diferentes micro-organismos apresentam um tempo de geração diferente. Por exemplo, a bactéria Escherichia coli apresenta um tempo de geração
em torno de 20 minutos. O Bacillus subtilis, de 28 minutos. Staphylococcus aureus, de 30 minutos. Pseudomonas aeruginosa, 35 minutos. E vejam, o Mycobacterium tuberculosis, por causa de suas características estruturais, apresenta um tempo de geração de 13 horas e 20 minutos. Bem, pessoal, era isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. E se você gostou dessa revisão sobre o crescimento das bactérias, peço que você dê um joinha e se inscreva no nosso canal. Vejo vocês numa outra oportunidade. Um grande abraço a todos e até mais.